Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele era apaixonado por mim. Isso não era segredo para ninguém ali na empresa. Até porque ele mesmo comentava com todo mundo. Só que não sei, eu não sentia nada diferente por ele. Amizade e nada mais. Desde que comecei a trabalhar ali, pelo fato de sermos do mesmo setor, o Sidney foi a primeira pessoa com quem eu fiz amizades. E olha, a gente se dava tão bem. Ele era um cara tão bacana. E eu tinha medo de aceitar um convite seu para sair. Acabaram rolando alguma coisa. E no fim, a gente acabaria estragando a nossa amizade. Porque, repito, apesar dos seus sentimentos por mim, havia da minha parte só amizade e nada mais. Um medo bobo, talvez, mas eu me senti assim. Fazia 1 ano e meio que eu trabalhava ali naquela firma. E foi desde o começo que ele demonstrou os seus sentimentos por mim. No começo, ele me convidava para sair praticamente toda semana. Eu até cheguei a sair com ele. Lembro que a gente foi a um barzinho tomar alguma coisa, conversar. Mas eu nunca deixei que rolasse alguma coisa. Até que um dia, ele se declarou apaixonado assim abertamente. Chegou a me pedir uma chance. Mas é como eu já disse. Para mim, era só amizade e nada mais. Por isso eu cortei aquela conversa de saída antes que acontecesse alguma coisa e o clima entre nós dois depois ficasse ruim, até pelo fato de trabalharmos na mesma sala. A gente convivia 6 dias por semana naquela empresa, de segunda a sábado. Sabe, no mesmo lugar, a mesma sala. Nossas mesas ficavam quase coladas uma na outra. Imagine o clima ruim que não ficaria caso a gente saísse e depois, por qualquer motivo, enfim. Era isso o que eu sempre falava para ele. Quando ele fazia alguma tentativa de se aproximar, de ficar comigo. Eu não tinha namorado nessa época. Na verdade, não estava interessado em ninguém. Não era esse o motivo para que eu não desse uma chance pro Sidney. Já tinha ficado com um amigo e depois me arrependi. Porque a nossa amizade nunca mais foi a mesma. Por isso eu tinha aquele temor de repetir justamente com o Sidney. É claro que às vezes eu ficava com pena dele porque percebia que ele realmente gostava de mim. Só que fazendo o quê? Repito, já fazia quase 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. E foi nessa época que um outro colega, ali do mesmo setor da gente, pediu a conta. E no seu lugar foi contratada uma moça chamada Silvana. E olha, a gente acabou fazendo amizade logo nos primeiros dias. E foi durante o almoço que ela fez aquele comentário. Me lembro como se fosse hoje. Escuta, aquele Sidney que trabalha com a gente ali, rapaz bonito, né? Você que conhece há mais tempo, será que ele tem namorada? O Sidney, olha, se tem não sei, mas acho que não, viu? Mas por quê? Você ficou interessada nele? Ela não respondeu. Só que, convenhamos, né? Nem precisava. Deu para sentir. Só pelo jeito dela, pelo modo como me olhou, devia sim estar interessada nele. Até porque o Sidney, repito, era um cara bacana. Bonito, inclusive. Sabe, e mais do que isso, um cara sensível, bem-humorado. E olha, não sei explicar, mas eu senti uma coisa esquisita assim por dentro. Por vê-la falando dele daquele jeito. Até porque ela começou a falar e não parou mais.
Que o Sidney era isso, que era aquilo. Ficou me fazendo um monte de perguntas. Sabe, enquanto ela falava, eu pensava comigo mesma. Pode ir tirando o cavalinho da chuva, minha cara. Ele não é pro teu bico, ele gosta de mim. Ela naturalmente não sabia disso. Tinha acabado de entrar na empresa. De modo que eu não sabia que ele era apaixonado por mim. De qualquer modo, sabe, fiquei incomodada, porque a grande verdade é uma só. O ser humano é assim. Você pode até não gostar da pessoa, mas só de saber que ela gosta de você, eu não sei, dá uma sensação de que você tem cadeira cativa, que eu sei que é um sentimento assim meio... Mas enfim, é assim que a gente sente. Por isso fiquei incomodado, não nego. Aliás, depois daquele dia, às vezes, eu via os dois conversando, ali mesmo na sala, ou então no refeitório, no corredor. E eu voltava a ter aquela sensação esquisita, ficava incomodada. Nem eu mesmo conseguia me entender, já que éramos apenas amigos. Aliás, a gente só não namorava porque eu não queria. Mas, sabe, coisa esquisita porque eu não tinha nenhuma pretensão em relação a ele. Vai explicar, tem coisas que... Normalmente a gente almoçava juntos, na mesma mesa. Às vezes, os dois ficavam conversando o tempo todo e me deixavam meio à margem da conversa. Conversavam sobre música, filmes, comida, tudo. E sabe, dava para ver que os dois tinham gostos assim meio parecidos. Às vezes eu parecia até uma tonta ali, olhando para eles enquanto eles conversavam. Sabe, eu comecei a me sentir excluída. Até porque, antes dessa menina entrar na empresa, era comigo que ele almoçava. E a gente conversava o tempo todo. Um dia, inclusive, ele me chamou para tomar alguma coisa no barzinho, depois do serviço. E assim, no impulso, eu falei: ué, por que você não chama a Silvana? Garanto que ela vai topar. Até porque tá caidinha por você. Ou vai me dizer que você não percebeu ainda. Sabe, eu falei aquilo e fiquei olhando para ele, como que para medir a sua reação. Sabe, nem eu mesma me dei conta na hora. Mas a verdade é que usei um tom de voz assim meio agressivo até. Como se estivesse brava com ele. Mas sabe uma coisa, inconsciente. Não é que eu estivesse zangada, até porque não tinha nem motivo para isso. Mas é que aquela proximidade dos dois estava me incomodando. Puxa vida. Antes dela chegar, o Sidney só dava atenção para mim, só conversava comigo no intervalo do almoço. Só que aos poucos, a Silvana começou a se apoderar daquele território, foi tomando o meu lugar. Só que pelo menos até então, eu ainda não tinha me dado conta de que esse incômodo que eu sentia quando via os dois juntos, ou conversando, assim na maior intimidade, era na verdade ciúme. Foi uma outra amiga do trabalho que um dia fez um comentário sobre isso. Não sei porquê, mas eu entrei nesse assunto com ela, assim como quem não quer nada, até que pelas tantas ela falou: você tá com ciúme do Sidney, Nancy? Ciúme? Quem, eu? Claro que não. Imagina, que bobagem. Aquela não foi nenhuma pergunta que ela fez. Foi uma afirmação. Depois ela comentou que eu ficava de cara fechada quando os dois estavam perto. Veja só que ponto chegou. Ela percebeu o meu incômodo. Chegou a dizer
que às vezes eu ficava irritada. Neguei com toda a firmeza. Olha, custou para eu admitir que realmente estivesse com ciúme dele. Na verdade, eu só comecei a perceber e admitir isso para mim mesma quando, uma sexta-feira, eu escutei os dois combinando de saírem depois do trabalho. Eu ali na minha mesa, fechando uma fatura, quando de repente os dois começaram a conversar. Até que pelas tantas, ela perguntou: e quando é que você vai me levar naquele barzinho que você falou? O pior de tudo é que ela o chamava de Cid. Sabe, não chamava de Sidney. Nessas alturas, tratava o Sidney por Cid. E olha, pode parecer um detalhe bobo, mas eu ficava tão irritada quando via ela tratar o Sidney daquele modo. Isso já me fazia sentir uma coisa ruim. Eu ficava me perguntando: meu Deus, mas que intimidade é essa? O fato é que, antes de responder, ele deu assim uma olhadinha para mim e aí falou: ué, se você quiser, a gente pode ir lá até hoje. O que você acha? Eu já tinha ido com ele nesse barzinho algumas vezes. Como amigos, claro. E ele, inclusive, tinha tentado ficar comigo. Mas como já falei no começo, eu sempre tirava o corpo fora. Até porque só conseguia vê-lo como amigo. Tinha medo de deixar rolar alguma coisa e, no fim, comprometer a nossa amizade. Olha, eu quase me meti no meio da conversa. Mas olha, faltou pouco para eu, de repente, perguntar se eu poderia ir junto. Até isso me passou pela cabeça. Naturalmente que fiquei só na vontade, porque que papel que eu estaria fazendo? Sabe, me oferecendo? No fim, deixei quieto. E no final do expediente, eu vi os dois saindo pela porta, depois de baterem o cartão, juntos, com toda certeza, na direção do bar. Eu me senti tão mal. Depois que eles sumiram assim, só de imaginar o que poderia acontecer entre os dois lá naquele barzinho. E até depois daquele barzinho. Porque que ela estava afim dele, disso eu sabia desde o começo. Restava saber se ele também tinha algum interesse nela. Agora vamos convir. Se os dois estavam saindo, alguma coisa poderia rolar. Olha, eu nunca imaginei que pudesse me sentir daquele jeito em relação a ele. Nunca. Foi um ciúme tão idiota, tão absurdo. Meu Deus, senti ciúme de um cara que já tinha me convidado milhões de vezes para ficar com ele. E eu nunca tinha aceitado. Sabe a coisa mais sem sentido do mundo? E o pior é que aquilo que eu tanto temia acabou acontecendo. Os dois acabaram ficando juntos já naquela noite. E eu digo isso porque no dia seguinte eu já ouvi aquele zum, zum, zum. Ela tinha comentado não sei com quem, e essa outra pessoa, sabe como é? Um vai contando pro outro e a história meio que se espalhou. Olha, me deu até um aperto no peito. Algo que eu não consigo nem descrever. A primeira chance que tive, fui lá conversar com ele. Escuta, Sidney, é verdade que você ficou com a Silvana? Fiquei com a Silvana. Ué, quem foi que te falou? Ah, ninguém me falou. Escutei aí o pessoal conversando. Ele não disse nem que sim e nem que não.
Ficou olhando para mim em silêncio, com uma expressão meio estranha. E diante do silêncio dele, eu falei: não precisa confirmar. Deixa pra lá. Aliás, nem sei por que te perguntei isso. Não tenho nada a ver com a tua vida. Falei aquilo e me afastei. Saí pisando duro. Olha, a verdade seja dita. Eu ficava tão brava comigo mesma quando alguma coisa me incomodava. Eu sempre fui assim, temperamento meio ruim, sabe? Eu sou meio geniosa, então quando alguma coisa me irrita, eu trato mal as pessoas. E a partir desse dia, passei a tratar mal não apenas o Sidney, mas a Silvana também. Até porque depois, ela mesma veio me contar que tinha ficado com ele. E olha, ela tentou me provocar. Eu senti, nessas alturas, o Sidney já devia ter comentado com ela que gostava de mim, que já tinha me convidado para sair, não como amigo, mas, enfim, de maneira que ela já devia saber. E quando ela me falou que tinha ficado com ele, eu senti a intenção de me cutucar. Ela devia pensar que me atingia com aquilo. E o pior é que atingia mesmo. Nessas alturas, é claro que ela já sabia que ele gostava de mim. Pelo menos antes de ela entrar ali na fila. Não sei quem contou para ela, talvez ele mesmo, repito. Mas de qualquer modo, ela veio me falar aquelas coisas, sabe, para me cutucar. Pelo menos foi o que deu para sentir. Isso me deixou ainda mais fura da vida. Lembro que eu perdi meio esportiva e cheguei a dizer: ô Silvana, faça bom proveito, viu? Se você acha que eu vou esquentar com isso, você está muito enganado. O Sidney para mim é só um amigo. Tô me lixando com quem ele fica. Nossa, Nancy, precisa falar assim? Eu só te contei porque não interessa por que você contou. Não tô interessada. O fato é que depois desse dia, os dois não se desgrudaram mais. Ficavam de chameguinho pra lá e pra cá. Um tocando no outro o tempo todo, sempre na maior intimidade. Só almoçavam juntos. Apenas os dois ali na mesa. E às vezes, nem almoçavam ali no refeitório. Simplesmente iam não sei pra onde, no intervalo do almoço. E a verdade é que a cada dia que passava, meu ciúme aumentava. Só que eu guardava pra mim. Nunca conversei com ele sobre isso. Aliás, nem com outra pessoa qualquer. E quando fiquei sabendo que os dois estavam namorando sério, só Deus sabe como eu me senti. Pelo jeito, ele tinha me esquecido. Olha, incrível como isso pode acontecer com a gente. Eu acho que foi só quando eu fiquei sabendo que eles estavam namorando pra valer que eu me dei conta de que estava sentindo alguma coisa por ele. Sim, porque só isso para explicar. Ou talvez até já sentisse e não tivesse me dado conta. Só sei dizer que nunca me senti tão mal em toda a minha vida. Mas quer saber? Foi bem feito para mim. Porque quando ele vivia correndo atrás de mim, eu não queria nada com ele. Tantos foras eu dei nesse homem. Tudo com jeito, claro, mas até porque não queria perder a sua amizade. E agora que ele tinha se acertado lá com aquela infeliz, passei a me sentir péssima, enciumada, despeitada, morrendo de inveja dela. Porque, repito, os dois começaram a almoçar juntos e ficavam ali de intimidade, sorrindo.
Dava para ver que estavam felizes. E eu sei que é feio admitir isso, mas isso rebentava comigo. Na verdade, eu me senti roubada. Porque foi isso que ela fez. Roubou o Sidney de mim. Tudo bem que eu nunca quis nada com ele. Só que não sei explicar. O fato de ele ter parado de me dar atenção me deu uma espécie de chacoalhada. Eu passei a vê-lo com outros olhos, não apenas como um amigo, mas como homem. Me dei conta de que gostava dele. Só não tinha percebido. É bem verdade aquilo que falam, né? A gente só dá valor quando perde. Até que um sábado, lembro que a Silvana não foi trabalhar. E nesse dia eu passei a manhã toda com aquele aperto no peito, morrendo de vontade de conversar com ele. E saber o que ele estava sentindo de verdade por ela. Se tinha me esquecido mesmo, desistido de mim. Mas eu, ao mesmo tempo, me dava aquele medo. Até que na hora de bater o ponto, eu criei coragem e perguntei se a gente podia conversar. Ele falou que sim. Saímos caminhando os dois, na direção do ponto do ônibus. Perguntei se ele sabia por que a Silvana tinha faltado, se ela tinha avisado que ia faltar. Ele falou que não, que também não estava sabendo de nada. Aí perguntei sobre o namoro dos dois. Ele falou que estava bem. E ainda acrescentou que a Silvana era uma menina muito bacana. Sabe, ficou ali elogiando ela. Até que eu, sei lá de onde, tirei coragem e retruquei. Bacana nada. Era uma chata. Aliás, me responda com sinceridade, Sidney. O que você sente por ela? Você está gostando dela de verdade? Ou esse namoro de vocês aí é só para tirar uma casquinha? Você quer saber? Tô gostando dela sim, Nancy. Com o seu jeitinho de ser, a Silvana, aos poucos, acabou me conquistando. Olha, se você imaginasse, eu acho que nunca me senti tão feliz na minha vida. Não diga. Mas e aquela paixão que você dizia sentir por mim, onde que foi parar? Pelo jeito era só fogo de palha, né? E foi então que ele me falou uma coisa que, juro, se tivesse um buraco na minha frente, eu enfiava a cabeça. Não é isso, Nancy. Não é questão de ser fogo de palha. É que a fila anda, né? Quantas vezes eu te chamei para sair, te pedi uma chance, você nunca quis nada comigo? Você achava o quê? Que eu ia ficar esperando por você minha vida toda? Não, eu sei. Mas e se eu te disser que eu estou muito arrependido? E se eu disser que hoje quem te pede uma chance sou eu? Uma chance? Mas como assim? Ah, sei lá. A gente podia fazer uma tentativa, eu e você. Não, Silvana. Desculpe, mas melhor não. Eu já te falei, eu tô gostando dela de verdade, e de mais a mais. Eu não teria coragem de fazer uma sacanagem dessas contra a menina, né? Aliás, deixa eu ver aqui, eu acho que é ela que tá ligando. Desculpa. Ele falou aquilo, tirou o telefone do bolso e começou a conversar com ela. Olha, foi tão difícil ouvir os dois conversando. Aquilo me doeu tanto por dentro que, se houvesse uma possibilidade, eu diria que eles fizeram aquilo de propósito. Mas é claro que não foi. Eu fiquei ouvindo ele conversando com ela, sabe? Aquele sorrisinho desenhado no rosto.
chamando ela de meu bem. Eu acho que foi só nessa hora que eu me dei conta de que realmente o tinha perdido de vez. Era definitivo. Quer dizer, acho que já era definitivo antes disso. Se bem que, como que a gente pode perder uma pessoa se nunca teve? Ele até se ofereceu, eu é que não quis. Porque ele gostava de mim, e não era pouco. Queria ficar comigo. Um dia chegou a se declarar. Falou que era apaixonado, que vivia com a minha imagem na cabeça, mas como eu não quis nada com ele, nunca. Para usar a expressão que ele usou, a fila andou. Nem tivemos chance de terminar aquela conversa. Eu nem cheguei a dizer tudo o que estava se passando aqui dentro de mim, de modo que tudo ficou entalado na minha garganta. Só que, repito, foi bem feito para mim. Hoje, quando vejo os dois juntos, me bate a pior sensação desse mundo. Só de pensar que era para eu estar no lugar daquele intruso. Meu Deus, como que a gente pode sentir ciúme de uma pessoa com quem nunca teve nada? E não teve nada porque eu não quis. Entre nós dois nunca chegou a acontecer um beijo sequer. Só que agora, parece que tudo mudou aqui dentro de mim. Agora estou tendo de amargar ver os dois juntos, de chameguinho pra lá, de chameguinho pra cá. A verdade é que foi bem feito para mim. A felicidade estava se apresentando dia após dia, se apresentou uma porção de vezes. Até declaração de amor ele fez. Só que eu não me interessei. Não quis. Eu queria apenas como amigo. Pois bem, a vida me presenteou com aquilo que eu queria. A amizade dele. Se bem que agora, nem amizade com ele eu tenho mais, porque aquela mulher, ela tomou conta, sabe? Na verdade, ele nem olha para mim, nem conversa comigo, e cada vez que eu lembro das vezes em que ele se declarou, disse estar apaixonado, chega a me doer o peito, meu coração fica em pedaços. Fazer o quê? Quando ele estava à minha disposição, eu não quis. Agora que eu queria, ele está com outra. E o pior é que está feliz. Amando como eu desejaria ser amada. Como ele talvez já tenha até me amado no passado. E eu joguei fora. É isso que mais me dói. A felicidade se apresentou para mim, meu Deus, tantas e tantas vezes, e eu joguei tudo fora. Minha chance de ser feliz, eu joguei fora.